Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aulinha. Hoje vamos continuar falando de cinemática. Agora a gente vai complicar um pouquinho mais, né? A gente falou das grandezas escalares, né? Que eu falei que quando falasse um pouquinho mais de vetores ia ser um pouquinho mais complicado. Então, hoje a gente vai falar de vetores, tá? Mas vocês vão ver que é simples, tá? Pode complicar mais para frente, tal. Mas, né, quando vocês fazem uma engenharia, pode se tornar um pouquinho mais complicada a parte de vetores. Mas aqui o que a gente precisa é bem simples. Vocês vão ver que vão conseguir entender bem tranquilamente, tá? Então, eu vou botar aqui a nossa apresentação, colocar aqui para apresentar, mas antes eu vou colocar aqui para apresentar a minha tela, apresentação agora, tela inteira, permitir, agora vamos para a nossa apresentação do começo. Então, vamos continuar falando de cinemática, por isso que eu botei aqui cinemática 2, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de composição de movimentos e de movimento uniforme, tá? Então, né, talvez a parte de movimento uniforme fique para a próxima aula, dependendo aí do tamanho do vídeo, ok? Então, vamos lá, composição de movimentos, um pouquinho de movimento uniforme. Composição de movimentos. Então, a gente vai falar aqui de grandezas vetoriais. Por que isso? A gente viu na aula passada as grandezas escalares. Né? Eu falei para vocês que é só uma quantidade. Né? As grandezas vetoriais, elas nos trazem mais informação sobre essa grandeza, né? Antes era um valor e a unidade. Então, o tempo é uma grandeza escalar, sempre vai ser escalar, porque o tempo só, a gente diz que só anda numa direção, então 10 segundos é 10 segundos, tá? Mas agora a velocidade, sou 80 km por hora, 80 km por hora. Mas esses 80 km por hora pode ser para cima, para baixo, pode ser para a esquerda, para a direita, pode ser na vertical, pode ser na horizontal. Para onde que é esses 80 km por hora? Então, por isso que a gente precisa usar as grandezas vetoriais quando a gente tratar de algumas outras grandezas que precisam ter uma direção e um sentido, tá? A gente vai ver o que é essa diferença entre direção e sentido, tá? Então aqui é só uma rodovia, né? Então a rodovia tem um cruzamento, pode ser para o norte, sul-norte, né? Aqui eu tenho uma direção, né? Sul-norte, outra direção oeste-leste, tá? E o sentido, esse sentido é se eu vou para norte, ou vou para sul, ou vou para leste, ou vou para oeste, tá? Então por isso que eu tenho essa questão de grandezas, né, vetoriais, que ela tem uma direção, sentido, tá? E um módulo, um valor de quanto vale essa velocidade, né, nesse caso. Mas não só velocidade, tá? Grandeza vetorial, força é uma grandeza vetorial, distância pode ser uma grandeza vetorial, né? Uma grandeza vetorial, ah, força, velocidade, aceleração, distância, né? Que a gente chama de posição, isso tudo são grandezas vetoriais, ok? Por isso que é tão importante aqui. Então, aqui vou ler aqui para vocês o que é a definição da grandeza vetorial. Então, o que é uma grandeza vetorial? Aquelas que necessitam de uma direção e um sentido, além do valor numérico da unidade medida. Então, ela precisa ter essa direção e esse sentido para ser uma grandeza vetorial. As grandezas vetoriais são representadas por vetores. O que é um vetor? Vetor é um ente matemático. Então, essa parte vetor é matemática, tá? Caracterizado por possuir um sentido, uma direção e um módulo. O módulo é a intensidade, é o quanto vale. Então, a gente vai ver o que é essas três grandezas aqui vetoriais. Então, o observador está aqui e a posição da casa em relação ao observador. Então, ó, a distância está aqui até aqui, ó, vai ser o meu módulo vetor, o tamanho desse vetor aqui, ó, né? Como que eu posso dizer que a distância é um vetor, é uma grandeza vetorial? O tamanho dele é o módulo, tá? Essa linha aqui, ó, que passa, imagina uma linha imaginária que passa aqui, ó, é a direção dele. Então, a direção desse vetor azul é a direção que eu estou passando aqui com o mouse, mais ou menos, tá? Opa, volta ali. E o sentido é dado pela pontinha da flecha aqui, tá? Então, por isso que eu posso fazer essa analogia entre distância e
é uma grandeza vetorial, como a velocidade também é uma grandeza vetorial, tá? Então, pode ver aqui, ó, esse aqui é maior, então o módulo dele é maior do que esse aqui. Esse aqui eu tenho outra direção e outro sentido, tá bom? Então, essas aqui são um exemplo de uma grandeza vetorial, tá? Que é uma questão da posição. Beleza? Então, aqui eu tenho um vetor. Como eu falei para vocês, o vetor aqui, ó, ele tem a direção, que é a linha, essa linha tracejada que passa aqui, ó, por dentro do vetor, é a direção dele. Né? Às vezes a gente pode dizer que a direção é horizontal ou vertical, tá? E o sentido é para onde ele aponta. Então, se ele aponta, vamos dizer, na vertical, ele pode apontar para cima ou para baixo. Então, meu vetor está na vertical, apontando para cima. Eu tenho a direção e o sentido. E o módulo é o valor dele, tá? É o tamanho desse vetor, tá? Quanto maior o vetor, maior é o valor dele, ok? Tranquilo? Então, isso é uma grandeza vetorial, ela é bem definida com sabendo a direção, sentido e módulo, ou intensidade, são as grandezas que a gente sabe do vetor. Isso é muito importante na física, porque muitas grandezas físicas são grandezas vetoriais, né? Eu só falei dessas, né, que a gente vai estudar agora no primeiro ano, mas quando a gente ir, né, para avançando mais no conhecimento, a gente vai ver que o campo elétrico, o campo magnético, tá? E, também pode ser descrito por vetores. Então, por isso que é tão importante entender muito bem o que é um vetor, tá? Mas, basicamente, é isso aqui é o vetor, tá? E o importante é a gente saber como que a gente trabalha com esses vetores, tá? Então, aqui, ó, a gente vai aprender um pouquinho de como trabalha com esses vetores. Então, imagine que eu tenho que somar dois vetores. Somar dois vetores não é igual somar dois números. Tá? É um pouco diferente. Eu preciso saber um pouquinho mais da arte de somar esses vetores. Ok? Então, basicamente, né, a gente vai usar essas três coisas aqui. O paralelograma a gente não usa tanto agora, né, no primeiro ano. Futuramente a gente usa mais, mas agora a gente não usa tanto. Então, como que eu faço para somar um vetor? Eu vou pegar, né, vou primeiro analisar esses vetores. Então, eu tenho dois vetores aqui, um de 5 unidades, outro de 8 unidades. Ambos apontam na mesma direção. Tá? Isso é muito legal quando a gente pensa em força. Né? Se os dois estão puxando para a mesma direção essa força, né? O que, que acontece? Eu estou ajudando, então essa minha força ela é o quê? Aumentado, o valor dela é aumentado. Então, se ambos apontam, puxam na mesma direção, né? Apontam, têm a mesma direção e sentido, né? Ambos têm a mesma direção e sentido, basta eu somar os dois números, né? Então, aqui eu tenho um vetor de 5 unidades, outro de 8 unidades, né? Mas esse aqui eu tenho um de 13 unidades. Isso fica mais fácil se a gente olhar aqui no nosso amiguinho no FET Colorado. Só vamos abrir ali. Já está abrindo, vamos ver se abriu. Só está demorando um pouquinho, mas já vai abrir. Já está abrindo aqui. Então, a gente vai entender melhor como que a gente faz essa soma de vetores. Vamos explorar aqui o 2D, tá? Então, ó, peguei o vetorzinho aqui, ó. Colocar aqui, ó, tem 5 unidades, ó. Vou ter esse aqui, ó, com 5 unidades. Vou botar o vetor B. O vetor B tem 8 unidades, ó. O vetor B com 8 unidades. Aqui em cima está o valor dele. Ou também pode contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Ambos na mesma direção e sentido. Se eu botar para somar, vai dar quanto? Um vetor soma. Qual é o tamanho desse vetor? Se vocês observarem, 13 unidades. Por quê? Porque é só completar aqui, ó. Se completar, ó, tem o mesmo tamanho. Ok? Então, quando eles estão na mesma direção e sentido, basta fazer dessa maneira. Agora a gente vai ver como
a gente soma quando eles estão, né, na mesma direção, mas em sentido oposto, né? Um aponta para um lado, o outro aponta para o outro, mas a direção é a mesma, tá? Só que o sentido é oposto. Como assim, professor? A direção é a mesma, tá para um lado? A direção é essa linha aqui, ó, é a horizontal, e o sentido é a flechinha, tá? Por isso que é a mesma direção e sentido oposto, ok? Tá? Então, como eu faço essa subtração? Vamos fazer aqui no nosso amiguinho no pet colorado, ou no FET colorado. Então vamos aqui, ó. Agora esse meu vetor A, ele tá, vamos botar o B, né, no sentido oposto. Só deixa eu botar aqui ele mais para cá. E contar 8. Perfeito. Contei 8 aqui, ó. O que que acontece aqui, ó, pessoal? O valor soma tá aqui, ó. Ó quantas unidades deu. 3 unidades. Por que isso? Tá? Então, é muito importante entender muito bem como que funciona aqui, ó. Eu tenho que fazer agora a subtração dos valores, porque, ó, esse está puxando para um lado, mas esse está puxando para o outro. Então, tem que fazer um menos o outro. Esse aqui, a gente pode dizer que um ficou positivo, o outro ficou negativo, tá? Então, às vezes, a gente usa o sinal positivo e negativo para dar esse sentido nos nossos números, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver, professor, por que o professor fez isso com a velocidade, diminuiu a velocidade se era para somar? Por quê? Porque a velocidade naquele caso era negativa, porque estava no sentido oposto ao que está aqui. Então, muitas vezes a gente faz isso, né, na física, tá? Então, como que a gente faz para calcular o vetor? É só fazer um menos o outro, se eles tiverem sentido oposto, tá? Só tem que cuidar que a soma vai ficar sempre apontando para o mesmo lado do maior, né? Claro, porque aqui, ó, esse aqui, ó, descontou 5 e ainda sobrou 3. 3 apontando para onde? Apontando para a esquerda. Então, por isso ficou o azulzinho aqui, que é a soma dos apontando para a esquerda também, tá? Ó, se eu aumentar ele, ó, conforme eu vou aumentando o A, o que acontece com o resultado do B? Vai diminuindo. Quando eu botar os dois do mesmo tamanho em sentidos opostos, né? Ó, 8 unidades menos 8 unidades, o valor de soma desaparece, né? Então, meu vetor aqui vai dar zero, por isso que não tem vetor. Se eu cresço, ó, a soma, o vetor vai crescendo aqui. Então, ó, esse aqui, ó, ficou 20 menos 8 vai ter um vetor de 12, desculpa. Então, ó, 20 menos 8, vou ter esse vetor de 12 unidades, apontando sempre na direção do maior, ok? E o próximo que eu falei que a gente ia usar bastante ainda, opa, não é essa apresentação, é essa, é esse aqui, ó. Eles têm eles têm direções formando um ângulo de 90 graus entre eles. Eles estão perpendicular, tá? E para fazer calcular esse tipo de vetor, a gente usa o teorema de Pitágoras. Então vamos voltar lá para o nosso simulador do PET Colorado. Opa, tá aqui. Então agora eu vou formar aqui, ó, pegar um vetor, vou apagar o vetor soma aqui. Tirar ele para cá. Tá, só vou escolher um valor bem fácil de calcular. Ah, 5.
deixar aqui, dois vetorzinhos pequenos. Não, vou fazer um pouquinho maior para facilitar a visualização de vocês. Aqui, perfeito. Então, aqui, ó, eu tenho o vetor B e o vetor A, um com 15 e outro com 20 unidades de comprimento. Se eu quiser somar eles, vou botar aqui, ó para onde que vai apontar o vetor. Ele vai apontar isso aqui, ó, né? E isso aqui, ó, é o mesmo tamanho, né, dessa reta aqui, ó, porque eu posso trocar esse vetor, ó, para cá. Isso é o quê? Um triângulo. Um triângulo o quê? Retângulo, porque eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo, a gente usa o quê? O teorema de Pitágoras. Então, para calcular, né, esse tipo aqui, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Ok? Então, aqui vamos ver quanto deu a soma. Aqui deu 25, tá? Então, vocês podem pegar e levar 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado, tá? Fazendo essa conta aqui, né? E tirando né, somando 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado, tirando a raiz quadrada, vocês vão encontrar o 25. Né? Então, quem lembra lá, né, aquela uma expressão bonitinha, A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a P ao quadrado mais C ao quadrado, que B e C são os catetos. Tá? Qualquer dúvida, né? Quem não viu isso, né? Isso eu acredito que já é visto lá na sétima série, oitava série, tá? Então, mas se alguém continuar com dúvida, pode perguntar aí que eu tenho o maior prazer em ajudar, tá bom? Então, esse aqui é o teorema de Pitágoras para calcular o valor dele, ok? Então, esses são os três que a gente vai usar mais aqui na física. Perfeito? Tá? Eu tenho um exemplo aqui para a gente tentar, né, facilitar o nosso entendimento sobre isso aí. Beleza? Então, vamos botar aqui, está apresentando. Opa! Então, aqui, ó, o exemplo. Um barco desenvolve velocidade própria em relação à água. Então, a velocidade do barco é 4 metros por segundo. Num rio em que a correnteza tem velocidade da correnteza de 3 metros por segundo. Velocidade da água em relação à margem, e essa correnteza é a velocidade da água em relação à margem, tá? O rio tem largura de 100 metros, pede-se. Então, tem várias letras. A velocidade V do barco em relação à margem quando ele sobe o rio. Então, quando ele sobe o rio, ele está contra a correnteza. Então, ó, a velocidade do barco está numa direção e a velocidade da correnteza está na outra. Então, se vocês pensarem nos vetores, ó, eu tenho o vetor, que é a velocidade do barco numa direção, tá? E a velocidade da correnteza num sentido e a velocidade da correnteza está no outro sentido, né? E ambos estão na mesma direção. Então, como que eu faço isso aqui? Eu tenho que fazer uma subtração dessas velocidades, né? Porque o barco está tentando ir para cima, a correnteza está indo para baixo. Então, um tá atrapalhando o movimento do outro. Então, a velocidade vai ter que ser subtraída nesse caso. Então, como que eu calculo a velocidade aqui? Vai ficar a velocidade do barco, que é 4, menos a velocidade da correnteza, que é 3, a velocidade vai ser de 1 metro por segundo. Tá? Qual é a direção? Né? A direção horizontal e o sentido, né, é subindo. Aqui ele põe para leste, né, mas é subindo esse rio. Ok? Próxima letra. A velocidade V do barco em relação à margem quando ele desce o rio. Agora ele subiu, foi até o ponto onde queria e começou a descer o rio. Agora ele vai descer mais rápido, por quê? Porque a correnteza está ajudando. Ele tem a velocidade da água
mais a velocidade do barco. Nesse caso, qual vai ser a velocidade? Vou ter que somar as duas velocidades, tá? Então, a velocidade do barco é 4, mais a velocidade da correnteza, que é 3. A velocidade total vai estar quanto? 7 metros por segundo. Então, a velocidade que o barco vai descer agora, né, é 7 metros por segundo. A direção continua horizontal, né? E o sentido, né, é descendo o rio, né? Nesse caso, ele coloca para oeste, mas, né, ele não deu essa especificação lá no começo. Então, agora vamos ver a velocidade V do barco em relação à margem, sabendo que durante a travessia o seu eixo se mantém perpendicular à mesma. Então, o que, que acontece, pessoal? Né? Esse barco, ele apontou para o outro lado do rio e ele vai atravessar esse rio, tá? Só que ele está atravessando e a correnteza está indo, né, perpendicular a ele. Então, o barco está indo numa direção e a correnteza está indo, né, na direção, formando um ângulo de 90 graus. Ok? Então, aqui, ó, a velocidade do barco está aqui, né, indo para atravessar o rio, e a velocidade da correnteza está na direção aqui. Como eu falei para vocês, vou ter que usar o Teorema de Pitágoras. Então, vou mostrar aqui, ó, como falei para vocês, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde B e C são os catetos. Então, aqui, ó, o V é essa hipotenusa que a gente quer calcular, que é a velocidade que vai ter nessa direção aqui, né? Que vai ser o somatório dessa com essa, né? Então, vocês sabem que o barco não vai fazer isso aqui. O barco vai indo, a correnteza vai levando ele, vai atravessando e vai até chegar no outro lado. Então, como que eu faço? Vai ficar 4 ao quadrado, né, que é a velocidade do barco, mais 3 ao quadrado. 16, né, 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Então, a velocidade vai estar 5 metros por segundo. O professor aqui errou a unidade. Ó. É 5 metros por segundo. Achei que era aceleração. Tá? Então, aqui a velocidade é 5 metros por segundo. Tranquilo? Tá? Então, aqui ele está atravessando, tá? A direção é essa aqui. Às vezes, pessoal, é complicado falar, né? Ah, qual é a direção? Então é muito mais fácil desenhar. Aqui fica muito bem explicado, né? Que ele está indo nessa direção pelo desenho. Ok? Então vamos continuar aqui, ó. Qual é o tempo mínimo de travessia? Então, para calcular isso, a gente precisa só considerar uma direção, só ele atravessando. Para a gente não precisar calcular, só vou mostrar aqui, só deixa eu voltar aqui o slide anterior. Eu só vou calcular a travessia dele. É igual se eu desconsiderasse a correnteza. Por quê? Porque a velocidade a velocidade do barco aqui, ele vai ter 4 metros por segundo. Se a correnteza fosse maior ou menor, ou não tivesse, a velocidade nessa direção que está atravessando o rio vai ser a mesma. Então, eu só vou considerar essa direção aqui, tá? Então, qual é o tempo mínimo de travessia? Né? Então, ele vai gastar o quê? Ele vai gastar o tempo do tamanho desse rio e o ΔT é o que eu quero calcular. Qual é a velocidade que ele fez para atravessar o rio? Que ele estava atravessando o rio. A velocidade era a velocidade do barco aqui nesse caso, que era 4 metros por segundo. Então, 4 é igual a 100 sobre ΔT. Passando para lá e o 4 dividindo, o tempo mínimo para atravessar esse rio foi de 25 segundos. Agora, né, ele quer, ó, determine com o eixo perpendicular à margem a distância que o barco percorre rio abaixo, ou seja, a distância XY. Ele quer essa distância aqui, ó. Né? Se não tivesse correnteza, ele ia passar reto, ele ia parar aqui no Y. Mas como tem a correnteza, ele vai parar aqui no X. Tá? Olha a jogada, como é simples, é só analisar. A física é isso, é só analisar. Então, o que, que ele quer? Ele quer essa distância aqui, ó. Então, que é esse ΔS, de y até x. Então, ΔS, eu posso usar essa equaçãozinha aqui para calcular. Eu tenho o tempo, né, que ele vai demorar para sair do y até o x. Eu tenho, é quanto? É 25 segundos. Por que 25 segundos, professor? Porque é o tempo que ele demorou para atravessar o rio. Então, ele vai estar 25 segundos sobre o efeito da correnteza. Então, durante esses 25 segundos, a correnteza levou ele.
tá? E qual é a velocidade da correnteza? 3 metros. Então, por isso que eu estou usando na velocidade média 3 e no tempo 25 segundos, tá? Então, o ΔS que eu calculo aqui, esse deslocamento lateral que teve, foi de 75 metros, ok? Então, né, a física precisa dessa análise, precisa ter um jogo de cintura, entender o que o problema quer para conseguir calcular. E agora, qual é a distância total que o barco percorre? Distância PX do item anterior. Então, eu quero a distância do ponto partida até o X, tá? Ah, professor, deu 175 metros, porque, ó, 100 mais 75, né? Só, mas ele não fez esse caminho, ele não percorreu os 100 metros para cá e 75 para cá. Ele fez isso aqui, ó. Ele fez nessa linha aqui, ó. Então, a gente vai usar o quê? A gente vai usar a soma vetorial. A gente tem um vetor de 100 e um vetor de 25, e eles estão perpendiculares entre eles. Então, eu posso usar o nosso teorema de Pitágoras, tá? Então, né? Mesma coisa, a hipotenusa é igual a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto, né, ao quadrado. Então, vamos lá. Com cateto é 100, 100 ao quadrado, que é esse aqui, mais 75, que é esse aqui ao quadrado, vai dar aqui 10.000 mais 560, 5.625, tá? Aqui, opa, professor, né, às vezes não coloca e acaba mudando alguma coisa. Então, vamos somar ali, ó. Vai dar 15.625. 15.000. Então, aqui, onde ficou apagado é 15.625, tá? Tirando a raiz quadrada desse valor, vai dar 125 metros. Então, essa distância de P até X aqui é 125 metros, tá? Então, por hoje, né, para não ficar muito longo esse vídeo aí, a gente vai, né, analisar só esse comportamento aí do vetorial das grandezas, tá? Na próxima aula a gente discute movimento uniforme, tá? Então, nessa aula não vou deixar os exercícios, na próxima aula eu coloco os exercícios desse assunto e do próximo, tá? Então, né, vocês tentam estudar. Eu peço para vocês refazer esse exercício. É muito importante vocês tentarem fazer esse exercício sem olhar, para ver se vocês conseguiram entender a ideia, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem.